Bom dia, pessoal! Todo mundo pronto para mais uma aula? Então, acompanhe essa videoaula que eu vou explicar as tarefas que vocês irão fazer hoje. Então, pegue seu livro na página 8, tá? Volume 2, página 8, e acompanhe a explicação para em seguida vocês conseguirem fazer as tarefas. Observe esta sequência de cubos na malha triangular, a qual também é chamada de isométrica, ou seja, uma malha formada por triângulos que tem todos os lados iguais. A gente costuma usar bastante a malha quadriculada, né? Mas também existe esse tipo de malha, a malha isométrica, que ela é formada por vários triângulos. Se a gente observar bem, a gente consegue ver os triângulos. E aí, nessa malha isométrica, a gente consegue observar três figuras desenhadas. A primeira figura é um cubo. Então, o que é um cubo? O cubo é uma figura espacial. O cubo tem comprimento, largura e altura. Esse primeiro cubo, ele tem 1 centímetro de comprimento, 1 de altura e 1 de largura. Então, nesse desenho, a gente considera essas três dimensões: largura, comprimento e altura. O segundo cubinho tem 2 de altura, 2 de largura e 2 de comprimento. O terceiro, ele tem 3 de altura, 3 de largura e 3 de comprimento. E aí, na letra A, pede para a gente desenhar o próximo cubo. Então, a gente já vai perceber que o quarto cubo, a gente vai ter que pegar 4 de altura, 4 de largura e 4 de comprimento. Letra B, quantos cubinhos formam o quinto cubo dessa figura? Então, vocês vão pensar no quarto para poder chegar ao quinto, sem desenhar, né? O quinto a gente não vai precisar desenhar. Letra C, complete a tabela utilizando uma multiplicação, uma potenciação e potência com o total de cubinhos que forma cada cubo. Então, essa tabela aqui, gente, ela é bem semelhante àquela anterior que nós fizemos, tá? Ela tem a coluna do cubo, a primeira figura. Como que eu vou representar a primeira figura através de uma multiplicação de fatores iguais? Como que ficaria isso escrito em potenciação? E qual seria a potência? O que é potência mesmo? É o resultado da potenciação. Então, eu vou fazer o primeiro como exemplo, tá? A figura vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, comprimento, largura e altura. 1 vezes 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1 elevado ao cubo. Então, eu tenho 1 elevado ao cubo na forma de potenciação. E qual é a potência? Qual é o resultado? Quando a base é 1, não importa o expoente, a potência sempre será 1, ok? E aí vocês vão continuar completando essa tabela. A segunda figura, a terceira. Então, a segunda, 2 vezes 2 vezes 2. Por que 3 vezes? Porque a gente está falando de cubo. Então, largura, altura e comprimento, né? Então, toda vez que o expoente for 3, a gente fala cubo, porque a gente está considerando 3 dimensões. E também podemos ler um número elevado à terceira potência, mas o mais usual é falar cubo. Letra D. Qual é a posição do cubo de potência igual a 1000? Qual é o número que vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes, né? Altura, largura e comprimento, e a gente vai chegar até 1000. Então, a gente vai pensar sobre isso. Note que a sequência 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, que são os resultados da potência, essa sequência está aqui, ó, nessa linha. Note que esses números podem ser obtidos elevando-se à terceira potência o número correspondente à posição ocupada pelo cubo. Então, se o cubo estiver na sexta posição, eu vou fazer 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 216. Essa é a sequência dos números cúbicos, ou cubos perfeitos. E é por isso que podemos fazer a leitura das potenciações de expoentes 3 assim: 1 elevado ao cubo, ou o cubo de 1. 2 ao cubo, ou cubo de 2.
3 ao cubo ou o cubo de 3. Próxima página, página 9. A sequência de triângulos abaixo foi construída sobre a malha isométrica. Também foi construída nessa malha cheia de triângulos. E agora a gente tem aqui figuras, nós temos na primeira figura um triângulo, na segunda figura também um triângulo e na terceira figura também um triângulo. Se a gente observar, dentro de cada triângulo a gente encontra outros triângulos. Né? Na figura 1, vamos visualizar quantos triângulos formam a figura 1. 1, 2, 3, 4 triângulos vão formar a figura 1. Na figura 2, a gente vai encontrar 16 triângulos. Então, nós vamos encontrar 16 triângulos. E aí, gente, eu aconselho a vocês, olha como eu fiz. Eu vim dentro da figura e eu separei, estão vendo? A segunda figura, eu separei em figuras iguais à primeira. Porque aí eu consegui ver que eu consigo ter 4 triângulos iguais ao primeiro aqui dentro. E a mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Tentem visualizar quantos triângulos desse aqui cabem dentro desse maior e quantos triângulos pequenos cabem dentro desse maior. Escreva as potências de base 4 que indicam a quantidade de triângulos da malha utilizada para formar cada figura. Então, a base vai ser 4 e o expoente é que vai modificar, tá? Então, vocês vão escrever aí. Número 2. Complete a tabela e depois faça o que se pede. De novo, a gente tem uma tabelinha. Então, a gente vai completar essa tabela. Essa tabela ela tem 3 linhas. Vamos ver o que cada linha pede. Na primeira linha, está pedindo assim, números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Eu quero triplo de 0 e eu quero 0 ao cubo. Quando eu fizer 3 vezes 0, vai ser 0. E o cubo de 0 vai ser 0 também. Então, eu quero o triplo de 1, o número 1 ao cubo e assim por diante. Então, vocês vão fazer 3 vezes o número e o cubo desse número, tá? Completando essa tabela. Letra A. Usando os dados da tabela, construa um gráfico de colunas duplas que relacione o triplo de um número com o seu cubo. Presta atenção. Eu vou ter que construir um gráfico de colunas, tá? E é de colunas duplas. Então, aqui, ó, a gente tem o 0. Qual é o triplo de 0? 0. Quanto é 0 ao cubo? Também é 0. Então, aqui a coluna do 0 não cresceu. Ela nem aparece aqui no desenho. Aí, a gente vai para o número 1. Ali no número 1, qual seria o triplo de 1? 3 vezes 1, 3. E quanto é 1 ao cubo? 1 ao cubo é 1. Então, ó, a gente percebe que o triplo, a coluna do triplo é maior que o cubo de 1. Aqui nessa linha horizontal, a gente vai fazer a marcação 0. O meu tá aqui de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, tá? Vocês vão preenchendo aqui. Depois, vocês vão fazer com o número 2, ó. Número 2, vocês vão fazer o triplo de 2 e o 2 ao cubo. Quanto é o triplo de 2? 2 vezes 3, 6. E quanto é 2 ao cubo? 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, a gente percebe que a coluna do triplo vai corresponder ao número 6 e a coluna do 2 ao cubo vai corresponder ao número 8. Então, nesse exercício, vocês vão construir uma tabela dupla com 2 colunas para cada número. Letra B. Observe o gráfico. Observando o gráfico, é possível afirmar que o cubo de um número natural é sempre maior do que o triplo desse mesmo número? Então, ó, vamos pensar. Observando a tabela, é possível afirmar que o cubo de um número natural é sempre maior do que o triplo desse mesmo número? Aí alguns momentos a gente vai ver que o cubo é maior que o triplo. Mas a gente tem que pensar lá, 0 ao cubo quanto dá?
Dá 0. O 3 vezes o 0 dá quanto? Dá 0. Então, aí, nesse caso, a coluna do triplo e a coluna do cubo é do mesmo tamanho. Fica 0. Então, nem sempre a coluna do cubo é maior que a coluna do triplo. Vocês vão fazer e vão observar. Virando a página 10. Este cubo foi construído com cubinhos coloridos de mesmo tamanho. A potenciação que representa o total de cubos que o formam é... Então, a gente tem aquele cubo, né? Aquele cubo mágico, colorido. Esse aqui é todo colorido. Aquele cubo mágico costuma ser cada face de uma cor. Então, olha só. Eu tenho que descobrir quantos cubinhos tem aqui e qual é a potenciação que representa esse total, tá? Lembrando, altura, largura e comprimento. Então, é um número elevado ao cubo. Que número seria esse? Número 4. Em cada item, represente a potenciação e, em seguida, calcule a potência. Então, está escrito por extenso. Vocês vão escrever na forma matemática e vão calcular a potência. O que é a potência? É o resultado da potenciação. Na letra A está escrito assim, 13 ao quadrado. Então, a gente vai botar o número... Quem é a base? O 13. O 2 é o expoente. 13 ao quadrado é a mesma coisa que 13 vezes 13. Vai no seu caderno, faz o cálculo, volta aqui e põe a resposta. Número 5. Caderninho de novo. Escreva como podemos ler as seguintes potências. Então, a gente tem algumas potenciações representadas aí, e vocês vão escrever por extenso. Número 6, mais uma tabela. Descubra o número correspondente em cada coluna e complete a tabela. Então, número, dobro deste número, o quadrado deste número. O que é quadrado? É aquele número elevado ao expoente 2. O triplo desse número, 3 vezes o número, e o cubo desse número. É esse número elevado ao expoente 3, tá bom? Vamos preencher a tabela. Em algumas linhas já tem um número, né? Na primeira linha ali eu já tenho o número 6, então eu vou achar o dobro de 6, o quadrado de 6, o triplo de 6 e o cubo de 6. Já na segunda linha, eu já tenho o dobro do número. Eu não sei quem é o número ainda. Então, um dobro de um número deu 18. 2 vezes quem que dá 18? 9. Então, eu já descobri o número. E aí, eu consigo preencher o restante. Potenciações com expoentes 0 e 1. Analise os resultados dessas potenciações para fazer o que se pede. Então, olha só. Nós temos várias tabelinhas. Vou explicar a primeira e depois vocês vão analisando a segunda. Na primeira, eu tenho 2 elevado à quinta potência, que dá 32. 2 elevado à quarta potência, que dá 16. 2 elevado à terceira potência, que dá 8. 2 elevado ao quadrado, que dá 4. 1 é igual a 2. E 2 elevado a 0 é igual a 1. Por que 2 elevado a 0 é igual a 1? Olha só, aqui do lado a gente consegue ver algumas setinhas. Vamos fazer as divisões? 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, gente, todo número elevado a 0 é igual a 1. Por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Por causa da ordem decrescente da potenciação, né? Se a gente for dividir nos resultados, quando o número estiver elevado a 0, a gente vai chegar em 1 como resposta, tá? E aí vocês vão completar as outras tabelas. Aí vem a pergunta. Qual é a operação que pode ser aplicada nas potenciações em cada tabela de uma linha para outra, de cima para baixo? Explique sua resposta. Então, olha só, qual foi a operação que eu apliquei aqui de cima para baixo para obter o número da segunda linha, ó, de cima para baixo? Como que eu cheguei a 16 tendo 32? Eu fui dividindo, ó, 32 dividido por 2 e assim por diante, tá? E isso vai acontecer em todas as outras. Então, vocês vão fazer, reler para poder rever, né? Vão fazer, rever para poder responder aí essa pergunta. Próxima página, página 11 e a última de hoje.
Observe os resultados obtidos na tabela de uma linha para outra, de cima para baixo, e descubra o segredo para obter os resultados que faltam. Aplique essa descoberta preenchendo as últimas duas linhas. Então, a gente já descobriu, né, que os números vão sendo divididos. E aí, a gente consegue completar as duas linhas que estão em branco lá. Letra C. Que regularidade se pode observar nas potenciações quando o expoente é 1? Regularidade, pessoal, é aquilo que sempre acontece. Acontece com o número, a mesma coisa com o outro, a mesma coisa com o outro. Então, ele está pedindo, o exercício pede para a gente observar o que acontece com a potência, ou seja, com o resultado, quando o expoente for 1. Então, a gente volta lá no exercício anterior e observa. Letra D. E que regularidade se observa quando o expoente é 0 e quando o número estiver elevado a 0? Então, novamente, a gente vai olhar em todas aquelas colunas e ver quando o expoente foi 0, o que aconteceu? Essa é a regularidade que sempre acontece. Aí no cantinho já tem uma explicação, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele próprio, né? Porque 2 elevado a 1. Não vou fazer a multiplicação, vai ser o próprio 2. 3 elevado a 1 vai ser o próprio 3. Toda potenciação com base diferente de 0 e expoente 0, o resultado é igual a 1. Por exemplo, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. Então, toda vez que o expoente for 0, a potência é igual a 1, tá bom? E aí, nós temos um exemplo. 18 elevado a 1 é igual a 18. 18 elevado a 0 é igual a 1. Então, vocês vão fazer o exercício até essa página aqui, nessa questão, tá? Nessa finalzinho aqui. Qualquer dúvida, estarei lá na plataforma para tirar. Vocês podem mandar mensagem até o finalzinho da minha aula, ou então deixar para mandar na próxima aula, tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido a atividade. Se vocês ficarem com dúvida, pode perguntar que eu vou lá e tento esclarecer, tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!